how are you? Olá, como você está? Today's Monday. I love Mondays. And today's June 16th. Or it's 15th. Estou meio louquinha, I'm a little crazy. No, I think today is 15th. Okay. Anyway, 16, 15, doesn't matter, right? O dia que você estiver assistindo esse vídeo, o horário, espero que esteja tudo muito bem com você. I hope everything is good with you and you had a great day. Eu estou muito feliz de estar aqui e se você gostar do vídeo, já está gostando, logo no começo já coloca um like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E aí a gente fez tudo, não é mesmo? Conseguiu? Posso continuar? Good job! You great! Bom, recadinhos. Não esqueça de pegar um caderno, anote tudo que eu for falar na classe de hoje. É importante, como sempre, right? Então, pega o seu caderno. A gente já terminou os verbos irregulares. Espero que você tenha anotado todos no seu caderno. E assim que começar o bloco 7, nós vamos estar livres para falar de verbos. Olha que legal! Vamos usar o verbo no presente, no futuro, no passado, enfim. Vamos usar o que a gente puder aqui, né? Eu vou ensinando. Everything we can do to help you, we do, ok? Deixe seus comentários se você tem uma pergunta, enfim, todas aquelas coisas que a gente sempre fala. E não esqueça do que eu vou falar hoje. Anote, ok? Nós vamos falar sobre questions. Perguntas. Isso mesmo. Como que a gente faz uma pergunta, não é mesmo? Mas eu tenho algo muito, very important for you to note. Make a note. Muito importante que eu vou falar agora. Lembra que a gente já falou, acho que 1 ou 2 aulas atrás, para você não ficar sempre tentando entender, justificar, traduzir, mas porque no inglês é assim, no português não é, enfim. Né? A gente não fala japonês, também não sabe como que é em japonês. Cada idioma tem suas regras, enfim, toda aquela coisa que eu já ensinei, não é mesmo? Então, o que eu falar que fala em inglês é o que a gente usa. Então, isso que eu vou falar agora é bem importante, para você não ficar traduzindo. Em inglês, você nunca fala que você tem uma dúvida. Preste atenção, never, ok? Você sempre fala que você tem uma pergunta, one question. Ok, se você está numa sala de aula, se você está numa reunião, num meeting pessoal, ou por assistindo uma palestra, seja qual for o caso em inglês, e você tem uma dúvida. Em português, você falaria, eu tenho uma dúvida, right? Em inglês, não. Eu never say, I have a doubt. Não. Não, X. Risca do seu vocabulário. Você sempre vai falar, I have a question. Ok? Aí você vai falar qual que é a sua dúvida. I have a question. You ask what it is. Ask, eu até coloquei aqui, ó. É você perguntar. Tá bom? To ask é o verbo perguntar. Ok? Você vai fazer uma pergunta. I have a question. Ok? Uma outra coisa muito importante de você aprender entre perguntas e respostas, que é uma regra, é bem em inglês, que você não vai falar diferente, em português é diferente, isso é em inglês, English, ok? É quando você pergunta por quê e você responde por quê, ok? Então a gente pergunta, por que é assim em inglês? É assim em inglês porque nós usamos a mesma palavra, não é mesmo? Em inglês, não. O porquê de pergunta é why. Why are you late? Por que você está atrasado? Why?
Sempre quando você vai perguntar, você vai usar o why. Eu quero saber. Why. Quando você vai responder e explicar por quê, você vai usar because. Ok? Why are you late? I'm late because my car broke down. Então, eu me atrasei porque o carro quebrou. Because. Ok? É a mesma palavra, mas você nunca vai usar o why para responder e você nunca vai usar o because para perguntar, ok? Isso é importante, anote. Why, você está perguntando. Because, você está respondendo, ok? Então, essas duas regras que eu falei é muito importante. Você nunca fala que você tem uma dúvida, você está numa reunião, o pessoal explicou lá e você falou, ai, eu não entendi isso direito, eu queria saber, excuse me. Lembra que a gente já viu? Que é muito educado você falar, ei, por favor, com licença. Com licença, me dá licença. I have a doubt. Não faça isso. Você está falando errado. Você vai falar, I have a question. E aí você vai perguntar, I have a question, why? E aí você vai perguntar sobre a sua dúvida. Está bem? Então, esses fatos são muito importantes. Agora, uma pergunta que quando você vai formular uma frase, você sempre vai colocar o verbo ou auxiliar no começo. Toda vez que estiver no começo, você já sabe que é uma pergunta. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, eu falo assim, ela é bonita. She is. Esse é o verbo is. Remember, verbo to be, ela é. Pretty. Mais um comentário, gente. Pretty você não usa pra homem, tá? Você só usa pra mulher. Você vai falar ela é bonita. Se você for falar ele é bonito, você vai falar handsome. Isso aqui é para a mulher. Você está afirmando, ela é bonita. E se você quer perguntar, ela é bonita? Né? Tipo assim, você tá falando sobre a namorada do seu irmão, your brother's girlfriend. E aí a pessoa que você tá conversando não conhece. Então ele quer saber, a namorada do seu irmão é bonita? Ela é bonita? A gente muda a forma de falar, mas a frase fica a mesma, não é mesmo? Em inglês, não. In English, you're gonna say the verb first. Always. Então, nesse caso, ela é bonita, vai ser... Ela é bonita, é uma afirmação. Se for uma pergunta, is she pretty? Ok? Não vai funcionar se você escrever ela é bonita e colocar uma interrogação. Não quer dizer nada. Is she pretty? Você vai colocar, vai inverter aqui. Vai colocar o... Sempre que a pergunta, você vai inverter, você vai colocar o verbo no começo. Se for um verbo auxiliar, vamos ver. O have, ou do, ou can, que a gente já viu. Então, falam com have. Vamos supor que você fala assim, você já foi pro Brasil? Né? Se você colocar essa frase, you been to Brazil, não vai fazer sentido. Você precisa colocar o have na frente. Você já foi para o Brasil, por exemplo? Have you been? Lembra que é o verbo no terceiro, né, do particípio, que a gente já viu sobre isso. Quando você vai falar algo que se já aconteceu alguma vez na sua vida. Se eu perguntar assim, você já foi pro Brasil? Não tô perguntando se você já foi ontem. Ou eu tô falando na sua vida. Alguma vez na sua vida, né? Eu tô conversando com alguns amigos americanos aqui. Alguma vez na sua vida você já foi pro Brasil? Have you been to Brazil?
Brasil aqui escreve com Z, tá? Então, como a gente tá falando em inglês, eu vou escrever do jeito que eles escrevem aqui. Toda vez que for uma pergunta, você vai pôr ou verbo ou auxiliar have, do, can, primeiro de tudo. Vai perguntar, você me ama? Do you love me? Ok? Do you love me? Always, always, always. Sempre. Oh, meu Deus, eu estou sem espaço, né? Eu coloquei umas... Vou tirar aqui a interrogação que eu tinha colocado. Ainda não tenho meu apagador. I need a erase here. Always. Sempre. Na pergunta, o verbo, no caso que a gente usou aqui, is she pretty? Dun, 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 dun. Yes, she is. Yes. Você pode só responder yes, yes. Ou você pode falar she is. Veja bem, o pronome primeiro e o verbo depois já é uma afirmação. Não tem como você construir uma... Não, você não constrói uma pergunta assim, tá bom? A pergunta vai ser sempre o verbo primeiro. Por exemplo, uma pessoa falar assim: você é mentirosa, né? Aí você vai falar, am I? Lembra que I am é I am, eu sou, né? I am Wanda Aquino, I am, eu estou, né? I am on time, né? Eu estou no horário. Mas se você for fazer uma pergunta, você vai falar am I? Ok? You are called to go with them. Am I? Né? Você foi chamada para ir com eles. Am I? É uma pergunta. Toda vez que for uma pergunta, o verbo vai vir primeiro. Todas as vezes, always. Ok? Então, era tudo isso que eu queria falar para vocês. Quando for uma pergunta negativa ou com uma pergunta positiva, não importa. Ok? O verbo auxiliar ou o verbo que você estiver usando vai ser sempre na frente. Primeira coisa na frase. Quando você responder, se você estiver falando por quê, você sempre vai falar why. Ou seja, você vê porquê, não é um verbo que você está falando, né? Mas o porquê, o why já está indicando que é uma pergunta. Ok? Por exemplo, os pais sempre falam para os filhos, né? Você não vai, you're not going. Why? Why? Ou seja, já sabe que é uma pergunta. Por quê? Por que eu não posso ir? Todos os meus amigos vão. E papapá, aqueles dramas. Because I said so. Porque eu disse. E acabou. uma frase bem típica, né? Why? Because I said so. Ponto. Preciso explicar. Porque eu disse. E acabou. Então, assim, nesse caso, o why e o because, a própria palavra está indicando que é uma pergunta e que é uma resposta, ok? Então, questions? Do you have questions for me? Ok, ask here in the comment. Use os comentários para vocês fazerem. Eu não vejo a hora, assim, quando a gente terminar o bloco 6, as tantos de perguntas que eu tenho recebido, eu fico super empolgada de ficar respondendo, escrevendo para vocês. Como vocês devem ter percebido, eu não estou usando muito o WhatsApp e nem estou divulgando mais muito. Isso não quer dizer que vocês lá no começo já assistiram aula, se quiser me mandar algum áudio, fiquem à vontade, eu quero receber, não é problema. Eu só tenho evitado um pouco, porque eu já comentei aqui com vocês, né? Tem pessoas que entram no Face, tem a propaganda do YouTube, do meu canal, elas se inscrevem e aí ficam usando o meu telefone no WhatsApp para ligar
3 horas da manhã, não é nem pergunta de inglês, então assim, enfim, são casos. Don't worry about. Mas por causa exatamente disso, eu estou procurando não colocar sempre agora nos vídeos o número do WhatsApp. Mas se você ver na descrição, sempre tem o número do WhatsApp. Fiquem à vontade, eu amo, I love it, quando eu recebo as mensagens, os áudios e os vídeos. Legal? Então, thank you very much for, stay here, watch the class. I hope you had learned something today, okay? And if you like it, don't forget, ok? Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir essa aula. É free! E eu amo fazer essas aulas, tá bom? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. I don't know what time you're watching this. For me, it's evening. Now it's 7 p.m. What time is it for you? Bye bye.